Fala galera, Brian Souza na área. A gente vai falar hoje de fiança, tá? Seguindo o nosso estudo de garantia. Última aula a gente viu o aval, a gente segue agora para fiança. Se porventura você está vendo esse vídeo aí de forma aleatória, recomendo que você cheque a playlist que ele está vinculado. Por exemplo, a gente está fazendo um estudo agora para a Caixa Econômica Federal. A gente tem uma playlist completa. Se você fizer o seu estudo pela playlist, você vai maximizar o seu resultado, porque faça um encadeamento lógico entre os vídeos. E se porventura você não for inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva, compartilhe aí os vídeos, porque isso aumenta a nossa relevância dentro do YouTube e permite, sim, que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo de qualidade e gratuito para se preparar. Beleza? O que a gente vai ver hoje? O conceito de fiança, o conceito de confiança, o benefício da ordem dentro da fiança e também como funciona a ação de regresso dentro dessa modalidade de garantia. Então vamos lá, sem enrolar muito. Pelo contrato de fiança, então aqui a gente já tem um ponto importante logo de cara. Por quê? Lá no aval, qual era o documento que dava a base para o aval? Um título de crédito. Aqui é um contrato. Então, pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. A fiança é um acessório da obrigação principal. Melhor exemplo de fiança: contrato de aluguel, fiador. Então, qual é a obrigação principal? Contrato de aluguel, a fiança é um acessório. Perceba, se não existisse o contrato de aluguel, se não existisse o principal, não faria sentido o acessório. Pode-se estipular fiança ainda que sem consentimento do devedor. Então, para o contrato ter alguém como fiador, tem que ter a vontade do fiador e a vontade do credor. O devedor não tem ali poder de decidir se vai ter fiança ou não no contrato dele, tá? Se alguém quiser ser fiador, né? Se alguém for maluco de querer ser um fiador ainda sem o consentimento do devedor, ele poderá ser. Diferentemente do aval, existe o benefício da ordem. Lá no aval não tinha isso, né? No aval, se desse ruim, tivesse atraso, o credor podia cobrar ou do avalista ou do devedor. Aqui não. O credor deve cobrar o devedor primeiro, e aí, se o devedor não tiver dinheiro, aí sim cobrar o fiador. Só que esse benefício, né, o fiador ele pode abrir mão. Vamos desenhar para ficar mais fácil? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui que a gente tem o João. O João ele vai alugar um imóvel, sei lá, R$ 2.000 de Pedro. Só que aí Pedro fala, pô, João, já tive um problema, aluguei imóvel, o cara não pagou, eu só aceito fazer contrato agora com o fiador. Aí João falou, pô, não tem problema não, cara, tem a Maria aqui, cara, a Maria é gente boa, a Maria é minha parceira. A Maria foi lá, fez o contrato de fiança, né, fez lá o contrato de fiança e se colocou como fiadora. Beleza, vida segue, chega um belo momento que João, pum, dá um calote. Não paga o aluguel. Te pergunto, Pedro pode cobrar diretamente a Maria? Sim ou não? Pedro não pode cobrar diretamente a Maria, porque ele precisa seguir o benefício da ordem. Então, a primeira pessoa que ele tem que cobrar é o João. Então, Pedro vai cobra o João. João não fez o pagamento, aí sim ele pode cobrar da Maria. Esse é o benefício da ordem. Só que Maria, cara, Maria é uma mulher abençoada. E Maria fala: Olha, eu sei que o João tá sem grana. E fala para Pedro: Ó, cobra do João não, cobra direto de mim. O que Maria fez nesse momento? Ela abriu mão do benefício da ordem. Então perceba, se o Pedro for cobrar, ele tem que cobrar primeiro do João para depois cobrar da Maria. Ele tem que seguir essa ordem. No entanto, pode ser que Maria fala, não, ó, cobra do João não, que eu sei que ele está enrolado, cobra direto de mim. Ela pode abrir mão desse direito. Beleza? Seguindo.
Vamos falar agora sobre a cofiança, que é o quê? É quando mais de uma pessoa decide arrumar problema para a vida dela. Então, quando mais de uma pessoa se apresenta para ser fiador de uma dívida. Tá? Então, quando mais de uma pessoa se apresenta, a gente tem o Instituto da Cofiança. A fiança conjunta, ela importa no compromisso da solidariedade. Ou seja, todo mundo é responsável pela dívida. Todos os fiadores são responsáveis pela dívida, a não ser que eles tenham feito o benefício da divisão. Brian, ficou confuso. Vamos desenhar, não tem problema. Mesmo exemplo, tá? A gente tem aqui, ó, João, tá lá um contrato de 2.000 com Pedro, né? Com Pedro. Só que aí Pedro, ele falou, não, cara, eu quero 2 fiadores. Aí foi Maria e José. Assinaram um contrato de fiança sem nenhum tipo de identificação. O que vai acontecer sobre identificação de valor? O que vai acontecer? O João foi, pum, não pagou. A gente já sabe que primeiro, né, o Pedro vai ter que cobrar do João. Pedro foi e cobrou do João, o João não tem grana. De quem que Pedro vai cobrar esses 2.000? Ele vai ter que cobrar 1.000 da Maria e 1.000 do José? Seria o justo, né? Seria. Só que o que acontece? Pelo compromisso da solidariedade, os nossos 2 amigos são responsáveis pelo 2.000. Então ele pode ir, por exemplo, e cobrar só os 2.000 da Maria. Caramba! Ou cobrar só os 2.000 do José. Caramba, mesmo tendo mais de um, sim. A não ser que eles tenham estipulado no contrato o benefício da divisão. Então vamos supor que lá no contrato ficou expresso que Maria seria responsável por metade da dívida e que José seria responsável por metade da dívida. Se estivesse estipulado isso no contrato aí, beleza. Pedro só ia poder cobrar 1.000 de Maria e só poderia cobrar 1.000 de José. Se não, poderia cobrar 2.000 de qualquer um dos dois. Beleza? Então, se não tiver, perceba isso, se não tiver nada explícito no contrato de confiança, os fiadores são responsáveis pelo valor total da dívida, a não ser que eles tenham feito essa divisão. Tranquilo? Por fim, vale a pena, né, a gente lembrar que também é possível ter ação de regresso, né? Então, se o fiador pagar a dívida, ele pode cobrar essa dívida do devedor depois, no mesmo caso que no aval. Na confiança, né, se o cara pagar mais do que sua parcela justa, ele tem o direito de fazer uma ação de regresso também contra o outro fiador. Como assim? Vamos voltar aqui naquele nosso exemplo da Maria, do José e do João. O João tinha a dívida de 2.000. Eles não fizeram lá o benefício da divisão. Aí cobraram tudo da Maria. Então a Maria foi e amargou os 2.000. Maria amargou os 2.000. O justo seria ela pagar 1.000 e o José 1.000. O que a Maria vai poder fazer? Vai poder fazer ação de regresso contra o João e ação de regresso contra o José. Contra os dois. Isso daí é o detalhezinho da confiança. Beleza? A gente fecha sem fiança. Na próxima aula a gente vai falar de fiança bancária, que apesar de ter o nome de fiança, é uma outra coisa, tá? Bem tranquila. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito importante, além de saber os conceitos, você reforçar aquelas dicasinhas que eu passei entre a diferença de aval e diferença de fiança, tá? É muito comum o examinador de prova
trabalhar nesses dois conceitos, do que é aval, do que é fiança, misturar os dois conceitos para te levar ao erro. Então fica atento nesses detalhes. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.